Bom, bom dia novamente. Vamos retomar a nossa atividade. Vamos começar a mesa de número 1 do 12º Encontro Internacional A Imagem Medieval, História e Teoria, as imagens nos manuscritos medievais, realizado pelo Latim. Eu quero novamente agradecer aos comunicadores da mesa, ao público presente e todos que têm nos ajudado a realizar esse evento. Lembrar que essa atividade está sendo transmitida pelo YouTube e que o vídeo ficará disponível nesse canal após a atividade. A lista de presença da atividade está disponível na descrição do vídeo no YouTube. Essa mesa, a princípio, nós teríamos 4 comunicadores na mesa, mas devido a um pequeno problema técnico, nós tivemos um atraso no começo da mesa e por conta disso optamos por uma das comunicações, a comunicação do André Pellegrinelli, vai ser modificada para a mesa de amanhã, a mesa 3, que acontece amanhã a partir das 15h30. Então, hoje, nessa mesa, nós teremos apenas 3 comunicadores. Então, sem mais delongas, eu vou dar início a essa mesa, passando a palavra ao primeiro comunicador, e eu peço, então, que vocês, assim que tomem a palavra, se apresentem brevemente e iniciem a sua fala. A primeira que vai nos apresentar hoje, então, é o Pedro de Oliveira e Silva. Por favor, Pedro, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Para não prejudicar o andamento do evento, eu vou me dedicar à leitura da comunicação. Começo agradecendo a oportunidade de participar desta mesa, com colegas que muito admiro, neste 12º Encontro do Latim, laboratório ao qual pertenço já há quase 5 anos. Agradeço aos colegas organizadores do evento, Maria Isabel, Pamela e André, e, claro, a minha orientadora Maria Cristina Pereira, com quem tenho dívidas acadêmicas insolúveis. Como apresentado, me chamo Pedro de Oliveira e sou recém-ingresso como mestrando no programa de pós-graduação em História Social da USP. Se definida por seu corpus documental, a pesquisa que desenvolvo atualmente busca examinar manuscritos produzidos pela Abadia de Corbie ao longo do século XII, em seus aspectos codicológicos, paleográficos, figurativos, ornamentais, etc. Contudo, se definido pelo seu interesse teórico, minha pesquisa deseja contribuir para os estudos do desenvolvimento da cultura escrita medieval no século XII, particularmente em relação às apropriações que escribas da Idade Média Central fizeram de escritas anteriores, sejam elas provenientes da Antiguidade ou da Alta Idade Média. Para esta comunicação, o objeto de estudo escolhido foi, para a investigação desses dois interesses, um códice produzido pelo Escritório Monástico de Corbie, que reúne diferentes documentos copiados entre os séculos XII e XIII, hoje arquivado na Biblioteca Nacional da França, sob a cota latino 17.767. São 3 os principais textos compilados nele. Do fólio 11 reto ao fólio 134 verso, um martirológio obituário de uso corbiense, que mescla uma cópia da obra de Ado de Viena com registros de mortes de indivíduos que participavam da eclésia corbiense. Do fólio 135 verso ao fólio 166 reto, uma cópia da regra de São Bento, e, finalmente, um segundo obituário corbiense, do fólio 167 verso ao fólio 134 verso. Segundo Christian de Merandol, os 2 primeiros textos teriam sido copiados pelo monge Nevelo e seu assistente Enguerrand entre 1102 e 1123, enquanto o último teria sido produzido por diferentes mãos entre 1126 e 1153. Além deles, ainda, segundo a catalogação de Merandol, encontram-se no códice fragmentos de correspondências eclesiásticas, um curto trecho copiado atribuído a Santo Agostinho, uma epístola Evangelia per totum annum e, por fim, uma versão reduzida do Martirológio de Jerônimo, esta última também copiada pelas mãos de Nevelo.
Segundo o catálogo de Coyeck, publicado em 1893, o acervo parisiense de manuscritos corbienses é majoritariamente formado por duas remessas, ambas ocasionadas pela Revolução Francesa. Uma maior, a partir de exemplares retirados do Tesouro do Corbi em 1638, para serem enviados à Abadia de Saint-Germain-des-Prés, e que aí foram enviados a Paris posteriormente com o fechamento de Saint-Germain-des-Prés em 1790, e outra remessa menor, enviada diretamente de Amiens por causa da Revolução. O manuscrito 17.767 faz parte dessa segunda coleção, predominantemente formada por documentos relativos à história administrativa e eclesiástica da Abadia de Corbie. Como muitos dos manuscritos de Corbie, o 17.767 é habitado por diversas imagens. Entre elas, encontramos duas miniaturas de meia página, uma no folho 11 verso, onde figura a doação do manuscrito a São Pedro, patrono da abadia, pelas mãos de Nevelo, e outra no folho 135 verso, com Nevelo aos pés de São Bento, antes do início da cópia da obra do último pela mão do primeiro. Analisamos essas duas imagens em um artigo publicado no início do ano, na primeira edição do Laboratório de Imagens, livro que reúne trabalhos de graduandos sobre imagens medievais. Para o que concerne essa comunicação, basta ressaltar a conexão clara que há entre a decoração aplicada a elementos da miniatura, como as roupas de São Pedro ou o arco que o cerca, com a ornamentação aplicada a outras partes do códice, o que inclui outras imagens, letras iniciais e, o que mais nos interessa, escritas ornamentadas. Segundo Jean-Claude Bonner, medievalista francês que dedicou diversos trabalhos à análise crítica de imagens ornamentais, rompendo com a postura limitadora da história da arte em separar em absoluto ornamento de representação, o ornamento possuía uma posição de destaque no mundo medieval. Cito: ele não evoca a ideia moderna de acréscimo supérfluo, mas, sobretudo, uma de completude necessária ao bom funcionamento de uma operação ou de uma instituição. Fim de citação. Ornamentalidade, conceito criado pelo autor, seria assim um modus operandi que permeia toda a imagem, ou todo objeto ornamentado, ajudando a construir tal objeto e seus discursos. No caso aqui estudado, a cor vermelha, pintada ou aplicada sobre o que deve ser valorizado, cria um ambiente ornamental discursivo na obra de Nevelo, em um jogo de semelhanças e diferenças, de aproximação e distância entre os santos do martirológio e os monges de Corbie. O manuscrito 17.767, assim, cria um discurso que conecta a memória da abadia e sua comunidade com seus diferentes mártires, seus modelos de vida. Outras imagens do manuscrito estão localizadas em suas margens. Coloridas, ainda que timidamente com vermelho, podem mostrar os trabalhos dos meses ou os mártires cujas vidas são descritas no texto que acompanham. Ocupam apenas a parte dedicada ao martirológio obituário, ao longo do qual encontramos 13 delas. Outra opção para figurar personagens relacionadas ao conteúdo do texto era dispô-las nas iniciais, criando iniciais historiadas. Encontramos 46 delas ao longo do texto. Como acontece com as imagens nas margens, as figuras nas iniciais historiadas são os mártires cujas vidas são tratadas pelo trecho ao lado, no caso do martirológio obituário. Já na regra de São Bento, ocorrem com menos frequência, apresentando personagens aparentemente genéricas do mundo monástico, como monges e abades não identificados. É importante ressaltar que todas as iniciais historiadas são letras I, e ao longo do manuscrito, há experimentação com sua forma. O santo pode estar na letra ou ainda ser a letra. As iniciais historiadas são minorias entre as iniciais do manuscrito. Predominam, no início de cada data do martirológio, iniciais ornamentadas com motivos fito, zoo e ou antropomórficos, e, no corpo do texto, iniciais feitas com a mesma tinta marrom escuro do texto com a vermelha. Já na cópia da regra de São Bento, enquanto as iniciais fito, zoo ou antropomórficas ainda são utilizadas, as iniciais ao longo do texto em preto e vermelho perdem sua hegemonia para as letras, feitas somente com tinta vermelha. É importante ressaltar que Merandol indica que existem 2 intervalos de folhos cujas imagens teriam sido feitas somente por Ayguerrand, assistente de Nevelo.
do fólio 35 verso a 50 reto, do martirológio obituário, e do fólio 143 reto ao fólio 166 reto, na cópia da regra de São Bento. São iniciais que, em sua maioria, não foram coloridas e que apresentam um maior nível de experimentação. Por exemplo, as iniciais O formadas por cabeças monstruosas que aparecem nos fólios 156 reto e 157 verso. A experimentação não está limitada às iniciais, mas também acontece na ornamentação de palavras no corpo do texto, como no caso dos nomes dos mártires citados. Do fólio 11 verso ao 34 verso, essa ornamentação é feita de maneira pouco coerente para as palavras que acompanham tais nomes. Por vezes inclui-se a palavra santo, santa, por vezes ornamenta-se a palavra aniversário, por vezes decora-se a palavra mártir. No slide, como vocês podem ver, eu trouxe o exemplo do fólio 12 reto, que demonstra bem essa variação. A partir do trecho atribuído a Guérin, mas o que inclui os trechos posteriores copiados por Nevelo, tal decoração no texto ganha maior exatidão. A ornamentação dos nomes seguiria a anterior, na qual certos ductos são feitos primeiro em tinta ferrogálica e depois reforçados em vermelho. Porém, as palavras regidas pelo nome da mártir aparecem agora sempre destacadas com uma linha em tinta vermelha. A tipificação do destaque ao nome do santo ganha ainda outro elemento. Nos fólios anteriores ao 35 reto, a mudança de escrita pode ou não acontecer. E se acontece, isso se dá apenas parcialmente. Por exemplo, observem o que acontece nas letras A e S, que permanecem sempre as mesmas. A maior coesão na aplicação do vermelho significou também maior coesão nas formas das letras. Além das letras que escrevem os nomes dos mártires ficarem maiores, a diferenciação da forma é melhor marcada. São escolhidas outras letras e, mesmo se, por exemplo, os ductos de A e S podem permanecer os mesmos, há recorrentemente o alongamento vertical deles para que ganhem tamanho e facilitem que o vermelho seja pontilhado. Outras escritas são empregadas ao longo do manuscrito desde seu início. É o caso do texto que acompanha a doação do livro de Nevelo, por exemplo, identificando São Pedro, bem como da escrita utilizada em vermelho marcando cada data. Ainda que nesses casos sejam sempre letras ou pintadas ou escritas em cores diferentes, o que teoricamente já as torna ornamentadas, a escolha pelo uso de outras escritas é comum ou mesmo obrigatório na maioria dos casos. Exceto no caso das palavras riscadas pela cor vermelha, que acompanham os nomes dos mártires, pintar uma letra significa necessariamente que ela deverá possuir outra forma que não aquela utilizada no texto corrente. Em um texto resultado de uma comunicação oferecida a um congresso organizado por Roland Barthes na década de 70, Bonner examina brevemente o funcionamento das letras ornamentadas. Cita aqui um trecho desse trabalho a partir da tradução de Eduardo Aubert. Cito, né? Não existe nem tópica nem economia que possam prescrever a priori um lugar e um funcionamento puramente doméstico para cada uma, pintura e escrita. Um lugar e um funcionamento próprios que as resguardem contra as intromissões e os movimentos recíprocos. Sua diferença é, portanto, apenas um hiato. Ambas são espécies de traços desobstruídos pela mão, aquilo porque seus corpos podem se articular um ao outro como a todos os outros no texto geral. É porque falta um simples hiato entre elas que cada uma pode se dividir para consigo mesma a ponto de esposar o corpo da outra. A bem dizer, cada uma existe apenas em tensão com a outra, reciprocamente forçosa e forçada. Fim de citação. Essa tensão se dá na oposição entre lisibilidade da letra e visibilidade do seu corpo. Em seu estudo dedicado às iniciais ornamentais de manuscritos medievais, Maria Cristina Pereira recuperou a tal oposição para construir uma escala de classificação entre dois polos. As letras apenas maiores que as outras, que conservam toda a sua letridade, e outro formado por letras cujo corpo é totalmente formado por elementos externos ao mundo gráfico. Aqui, interessa-nos principalmente o termo letridade, que descreve as características mínimas de uma letra, ou seja, o que faz, por exemplo, um A ser um A.
Nas tensões postas a trabalhar para a formatação da economia visual ou das economias visuais, que compõem a dinâmica de cada folho de um manuscrito, a alteração de características mínimas faz com que, de características mínimas do que faz um A ser um A, é também uma operação ornamental. Afinal, a informação dos elementos básicos de composição de uma dada letra é mediada pela escrita utilizada, que define parcial ou integralmente a visibilidade do corpo da letra. Nesse sentido, o estabelecimento de uma escrita ornamental, feita somente na e pela relação com uma escrita tida como corrente, não é dada somente pela aplicação de cor, pela sua composição com figuras ou motivos decorativos, ou ainda mesmo pelo seu tamanho, mas também por sua letridade. Dito de outra forma, o emprego de duas ou mais escritas cria necessariamente uma relação ornamental. Na cópia da regra de São Bento, do 17.767, tal relação já se modifica, uma vez que as intenções discursivas são outras. Aqui, a ocorrência de escritas ornamentais marca os incipit dos capítulos. Dentro da mesma escrita ornamental, alternam-se os elementos externos aplicados a ela. A criação de alternância e variedade faz com que palavras se revezem entre os traços vermelhos aplicados à palavra em tinta ferrogálica com palavras escritas totalmente em vermelho. Tais esquemas permitem, inclusive, observar que, mesmo nos incipit, a ordem de aplicação era clara. Escrevia-se primeiro a parte escura, deixando espaço para as palavras que faltavam, e posteriormente escrevia-se e decorava-se em vermelho. A necessária adequação da forma da letra à ornamentação aplicada sobre ela não é algo exclusivo do manuscrito de Neveu e Guérin, nem do escritório da Abadia de Corbie. A presença de outras escritas, que não a corrente, nos incipit e explicit e nas iniciais, é entendida como banal na Idade Média, a ponto de sua classificação ser recorrentemente ignorada por historiadores e historiadores da arte. A única escrita identificada na catalogação de Merandol, por exemplo, é a utilizada no corpo do texto. No caso aqui estudado, a escrita ornamentada parece misturar versões da capital epigráfica romana com a escrita uncial. Tal caráter compósito permitia que o escriba criasse variações em sua escrita, reforçando suas características ornamentais. A preservação de escritas anteriores, a minúscula carolíngia, em manuscritos medievais, pode ser um dos caminhos para examinar a relação dos medievais com seu passado, como valorizavam tal passado e como se apropriavam dele. O emprego da diferenciação de escrita como operação ornamental leva à escolha de formas privilegiadas, o que pode explicar como as escritas provenientes da antiguidade sobreviveram ao longo dos séculos, mesmo com a evolução das escritas correntes. O próximo Pedro, passo... 15 minutos. Tranquilo. O próximo passo da pesquisa será, assim, mapear a ocorrência de outras escritas com função ornamental nos manuscritos da Abadia de Corbie ao longo do século XII. O século XII não foi só um momento de particular dinamização das apropriações de formas antigas pelos medievais, mas também foi, segundo Delille, o último século de intensa atividade no escritório corbiense. Nesse sentido, o manuscrito 17.767 é um objeto privilegiado por nossa pesquisa. A partir do folho 167 verso, encontra-se o segundo obituário, no qual as mortes de diferentes personagens envolvidas com a abadia foram registradas. A única escrita ornamentalizada constante aparece novamente no início de cada data. Contudo, em 3 casos, os nomes de 3 personagens foram escritos de forma particular, a partir do mesmo procedimento encontrado no Martirológio Obituário de Neveu e Guérin. Cabe ressaltar que tal seção do códice não foi escrita por Neveu. Ou seja, temos aí indicadores que a experimentação ornamental de Neveu e Guérin foi copiada posteriormente. Retomando Maria Cristina Pereira, e aqui cito, a ornamentação desempenha um papel fundamental. Muito mais que ordenar o texto pelo destaque dado a certas letras, estas se tornam um lugar de reflexão, de experimentação, de entrelaçamento múltiplo entre texto e imagem. Fim de citação. Essa experiência afeta também práticas de escrita imitadas ou recriadas pelos escribas,
a partir das morfologias que até eles chegaram. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. É muito interessante, né, pensar essas experimentações. Bom, nós vamos abrir para perguntas após as 3 apresentações, tá? Então agora eu vou passar a palavra ao, Douglas Moraes Lubarino, desculpa, Douglas, que vai dar continuidade à nossa mesa. Muito obrigado pela apresentação. Pamela, vocês estão vendo o... Sim, estamos vendo sua apresentação. Ok, perfeito. Eu posso começar? Vocês estão vendo a apresentação e me vendo? Não, você está com a câmera fechada. A gente te ouve e vê a apresentação. Eu vou tentar abrir a câmera bem rapidinho, se eu conseguir. Não sei. Agora você abriu. Agora nós vemos você. Ok, perfeito. Muitíssimo obrigado, Pamela, pela apresentação. Agradeço também aos organizadores do evento por poder estar aqui, né? Mais uma vez, né? Eu, inclusive, estava pensando agora, ouvindo a apresentação, eu, inclusive, perdi a conta de quantas vezes eu já participei dos eventos do Latim, enquanto isso contribuiu para a minha pesquisa. No momento, eu estou no doutorado, né? A pesquisa ainda está em curso, e eu trabalho a iconografia da missa de São Gregório, que é um tema que eu comecei a trabalhar ainda no mestrado, mas que, devido a essa falta de bibliografia, de trabalhos especializados sobre a missa de São Gregório, eu achei interessante continuar realmente perseguir esse tema. E no momento eu tenho um corpus de imagens que são em manuscritos, mas em um tipo específico de manuscrito que é o missal, e eu procuro entender um pouco a lógica dessas imagens nesse tipo de manuscrito, o missal, e é um pouco o que eu vou tentar dividir com vocês hoje. Então, começo a leitura para ser fiel ao tempo. A partir do fim do século XIV, encontramos um motivo iconográfico que denominamos atualmente como a Missa de São Gregório. Nessas imagens, o Cristo surge de maneira milagrosa, sendo representado em geral como o Homem das Dores, também conhecido como Imago Pietatis. A difusão dessa representação parece estar ligado a um mosaico que foi doado por um membro da nobreza italiana em 1386 para a Igreja de Santa Cruz, em Roma. Após essa doação, a Imago Pietatis começa a ser divulgada de uma forma particular. Ela é associada a São Gregório, que se torna testemunha de uma visão milagrosa e, ao mesmo tempo, celebrante de uma missa. A essa aparição pode juntar-se outros elementos, os instrumentos da paixão, conhecidos também como os Arma Christi. Essas imagens são representadas de diversas maneiras e encontradas nos mais variados suportes: pinturas murais, gravuras, esculturas, epitáfios fúnebres, vitrais, tapeçarias, pinturas retabulares. Por exemplo, aqui nós vemos essa pedra tumular, onde nós vemos a missa de São Gregório. Aqui um outro exemplo, né, de um baixo relevo, nós vemos bem aqui a imagem representada meio que com 2 registros, né, o Cristo, que está aqui acima, com os anjos que têm os arma Christi, nas mãos. Por exemplo, a gente vê a cruz e a coroa de espinhos, por exemplo. Existem outros. Depois, aqui é um exemplo de pintura mural, né, da igreja de Notre-Dame d'Abbzy. Né, infelizmente, a conservação dessa pintura não está muito boa, mas a gente consegue identificar corretamente que é uma missa de São Gregório. Aqui um exemplo bastante interessante, que é um mosaico de penas, né, uma técnica indígena, onde nós vemos também a representação da missa de São Gregório. E um último exemplo, que eu sempre utilizo, porque eu estudei essa imagem no mestrado, que é essa imagem, o juízo final em missa de São Gregório,
que apresenta vários registros, mas nós vemos que ao centro existe uma missa de São Gregório. Né? Prosseguindo a leitura, a associação de São Gregório a esse mosaico, né, a Imago Pietatis, o primeiro mosaico que eu apresentei, é uma característica relevante e, ao mesmo tempo, complexa no que se refere ao estudo da iconografia em questão. A bibliografia especializada sobre a iconografia acaba por diversas vezes a não contribuir, ou pior, a criar interpretações que não são adequadas a esse objeto de estudo. Esses problemas parecem existir, pois as análises sobre a missa de São Gregório são sucintas, não considerando a diversidade, tanto no que se refere aos modos de se representar a iconografia, quanto aos seus variados suportes. Assim, a iconografia acaba sendo vinculada de uma maneira genérica às indulgências, às diversas formas de devoção ou com uma prova visual do realismo eucarístico. Um outro problema concerne as origens das imagens da missa de São Gregório. Diversos autores propuseram que essas imagens seriam uma espécie de releitura de uma passagem da iconografia gregoriana, conhecida como o Milagre da Matrona Duvidosa. Essa lenda relataria um milagre que teria ocorrido durante uma missa celebrada por São Gregório. Aqui eu cito. Todo domingo, uma dama oferecia pão ao bem-aventurado Gregório e, certa vez, durante a solenidade dessa missa, ela lhe dava o corpo de Cristo, dizendo que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde você para a vida eterna. Nesse momento, ela sorriu de maneira indecente. Ele imediatamente tirou o pão, pôs o corpo do Senhor de volta no altar e perguntou-lhe diante de todos por que ela ousara rir. A mulher respondeu, porque você chama de corpo do Senhor o pão que faço com minhas próprias mãos. Gregório então se ajoelhou em prece, por causa da incredulidade da mulher, e levantando-se, viu que aquele pedaço de pão tinha se convertido em carne, em forma de um dedo, levando assim a mulher a recuperar a sua fé. Ele rezou novamente, e aquela carne foi convertida em pão que foi dado à mulher. Bom, mesmo com todas essas divergências entre a narrativa e a iconografia, né, a ausência da matrona, a ausência de um dedo, alguns autores afirmam que a missa de São Gregório seria uma espécie de releitura deste episódio da iconografia. Então, desculpa, eu me perdi aqui. Douglas, a sua apresentação saiu. Se você quiser compartilhar de novo. Não sei o que aconteceu. Simplesmente desculpe. Porque eu vejo a minha apresentação aqui. Só um minuto. Desculpem mesmo. Opa. E agora? Aí, agora voltou. Ok. Levei um susto aqui. Bom, continuando a leitura. Assim mesmo, com todas as divergências entre a narrativa e a iconografia, por exemplo, a ausência de uma mulher nas imagens da missa de São Gregório, a ausência de um dedo, alguns autores afirmam que a missa de São Gregório poderia ser uma espécie de releitura deste episódio que eu acabo de ler, da iconografia de São Gregório. Vemos aqui um problema metodológico, a busca de uma fonte textual que originaria as imagens, considerando as representações imagéticas como uma mera ilustração de um texto. Desse modo, uma iconografia surgida no século XIV perde seu contexto histórico de origem e acaba sendo enquadrada em uma fonte literária bastante anterior a esse período, por uma tradição que busca uma origem textual a uma imagem. Assim, para compreendermos as origens da iconografia, temos que levar em conta, como argumenta Dominique Rigaud, aqui eu cito, que procuraremos em vão algum indício dessa iconografia na geografia gregoriana. A missa de São Gregório pertence a um pequeno número de temas figurativos, sem uma referência textual precisa. A iconografia é, portanto, inventada, no senso medieval do termo. Fim de citação. É importante frisar que a definição da origem da missa de São Gregório é um problema antigo. Ele não foi solucionado pelas produções científicas atuais. Herbert Trunson
que é um jesuíta inglês e historiador da Igreja, já em 1908 abordava a problemática, afirmando que não existe na narrativa iconográfica, hagiográfica, na qual o Cristo e os Arma Christi aparecem a São Gregório durante uma missa, e que nada poderia sugerir uma tal ideia. Esse autor considera a Imago Pietatis como elemento central e originário da missa de São Gregório. Ele insiste sobre essa questão, afirmando que São Gregório seria um elemento inteiramente secundário, no que concerne à iconografia que estudamos. Alguns estudos alemães posteriores, como os artigos de Joseph Endels, em 1917, e Thomas Loas, em 1933, também corroboram a ideia de que a origem da missa de São Gregório está ligada à Imago Pietatis. Em 1963, Carlos Bertelli, professor de História da Arte da Universidade de Lausanne, em um importante trabalho para os estudos da iconografia em questão, realiza uma análise sobre as origens da Imago Pietatis e sobre a sua associação, em alguns casos, com a figura de São Gregório. No entanto, várias produções do século XX insistem em ligar a origem da missa de São Gregório ao episódio hagiográfico da Matrona Duvidosa. A missa de São Gregório é pouco estudada sistematicamente, e a maior parte dos trabalhos científicos são artigos sucintos, que não realizaram uma análise profunda da bibliografia e acabam por difundir concepções bastante inadequadas ao estudo desta imagem. As publicações do século XXI, realizadas na Alemanha, sobretudo a publicação de Esther Meyer, que é o único livro monográfico, e também uma coletânea de artigos organizada por Thomas Lentz e Andreas Gormaz, buscam aclarar novamente a questão, afastando a origem da iconografia à geografia de São Gregório. Esses autores avançam também afirmando que normalmente as imagens da missa de São Gregório, que encontramos em manuscritos, não estão ligadas a um contexto gregoriano, mas normalmente a Paixão de Cristo e as indulgências. Essas imagens representariam assim uma visão, uma simples visão, e São Gregório seria a testemunha dessa teofania. No que se refere aos livros de horas, essa lógica parece ser bastante pertinente. Uma recente análise do historiador francês Marc Gilles apresenta a relação entre texto e imagem de 126 livros de hora e tratados morais, que tem uma representação da missa de São Gregório. Sua conclusão é que a grande maioria das imagens estão ligadas a orações que contemplam a paixão de Cristo e que têm uma relação com as indulgências anexas a essa devoção. É importante também, eu abro um pequeno parênteses, é importante dizer que não somente Marc Gilles, mas existem outros autores que apresentam trabalhos interessantes sobre a missa de São Gregório. Mas, normalmente, esses trabalhos são artigos, são capítulos de livro, não existe uma análise realmente exaustiva. O único livro que nós encontramos é o livro da Esther Meyer, mas esse livro, ela não menciona em nenhum momento o manuscrito, ela vai trabalhar com vários outros suportes, mas o manuscrito não é considerado na análise dessa autora. Então é interessante notar que é uma iconografia bastante difundida no final da Idade Média, sobretudo após o ano de 1450, mas no que se refere à bibliografia especializada, ainda resta essa lacuna. Né? Bom, continuando, essas análises, portanto, são bastante pertinentes ao tema iconográfico, mas não nos parecem suficientes para compreender a presença deste tipo específico de imagem no âmbito de um manuscrito, o missal. Os missais são livros utilizados no âmbito da celebração da missa. Nele encontramos as orações tanto do ordinário da missa, que seria a parte da missa que não varia, por exemplo, o cânon da missa, o momento da oração eucarística, salvo em algumas liturgias, como, por exemplo, a liturgia da Quinta-feira Santa, mas normalmente é uma parte fixa da missa, ela não vai variar, né? E existem partes da missa que vão variar, por exemplo, a oração da coleta, que é uma oração logo no começo da celebração litúrgica, o gradual, que vai variar conforme a celebração do calendário litúrgico, né? Quando eu penso calendário litúrgico, se é o calendário litúrgico temporal e santoral.
das festas que vão variar conforme a celebração do dia. E os missais, a princípio, eles são destinados realmente a um público de ministros ordenados que vão celebrar a missa. Então, ele tem uma funcionalidade. É quase que, entre aspas, né, abro um pequeno parênteses aqui, é quase como se fosse um manual para a celebração da missa. Então, realmente é um grupo, entre aspas, seleto de pessoas que vão utilizar esses manuscritos na sua funcionalidade litúrgica. Já os livros de hora, onde nós encontramos também muitas imagens da missa de São Gregório, a utilização deles é um pouco diferente. Existem várias orações que não estão ligadas diretamente ao contexto da missa. E esse livro pode ser usado por leigos, por exemplo. Algumas orações não fazem parte de uma celebração pública como a missa. Então, quer dizer que, mesmo que nós encontramos livros de horas e missais variados, né, encontramos vários manuscritos, né, destes dois tipos de livros, se assim eu posso dizer, na Idade Média, a utilização e o público me parece um pouco diferente, né? E quando eu começo a analisar as imagens da missa de São Gregório, aí vem essa questão: por que essas imagens dentro de manuscritos que normalmente são destinados a um público que é bastante esclarecido? Continuando. Essa problemática é analisada de maneira um pouco mais sistemática no âmbito de nossa tese doutoral, já que a bibliografia especializada não trata desse tipo específico de manuscrito. Não encontramos sequer um artigo que se dedique integralmente aos missais e à missa de São Gregório. Buscando partilhar, ainda que parcialmente, alguns resultados deste trabalho, pretendemos analisar a figura gregoriana, especialmente quando a missa de São Gregório está figurado em uma parte do texto litúrgico que está ligada especificamente a este Papa. No âmbito do nosso corpus, encontramos duas imagens que se referem diretamente a um contexto gregoriano. Aqui, esta primeira imagem, né, que é um G do Gregório Presos, né, que é uma espécie de poema em honra de Gregório Magno, que é entoado antes do introito da missa do primeiro domingo do Advento. Lembrando que o primeiro domingo do Advento é o princípio do calendário litúrgico. Então, essa oração, né, que é proclamada um pouco antes do começo dessa celebração, do introito, é uma oração que mostra o prestígio de São Gregório. Lá, nesta inicial, nós conseguimos ver muito bem, né, o São Gregório representado, o Cristo, diversos Arma Christi, né, realmente... Douglas, desculpa interromper, mais 5 minutos, tá? Ok, obrigado. Muito obrigado. E realmente ver que o começo do missal, nós vemos essa imagem. Já a segunda, uma iluminura de um missal para o uso de Lyon, né? Essa imagem também está relacionada a um contexto gregoriano, pois é a iluminura ou a inicial da oração da coleta, da solenidade de São Gregório, do dia da missa, um dia consagrado a São Gregório, e realmente a oração da coleta dessa missa. E é uma imagem bastante interessante, porque nós vemos aqui uma iluminura e a letra D, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, ela está dentro da iluminura, então como se fosse uma iluminura, mas a inicial está dentro da imagem, a gente vê aqui na coluna, né? Então é bem interessante a característica dessa imagem. E já concluindo, a presença dessa iconografia nos missais em contextos gregorianos difere da localização dessas imagens em outros manuscritos, como no caso do livro de Hora. Essas lógicas de análise, sobretudo no que se refere à devoção e às indulgências, não parecem suficientes para compreender as funcionalidades da produção dessas imagens nos missais. Cremos que, para entender a presença dessas imagens nos missais, a missa de São Gregório não deve ser considerada como portadora de um sentido único, e funcionará em todos os casos, mas ela deve ser sempre analisada em seu contexto. E quando falamos de contexto aqui, não é somente o texto litúrgico, mas também o seu suporte, etc. Assim, cremos que essas imagens têm um sentido ambivalente e que essa significação está intrinsecamente ligada ao seu suporte e ao seu contexto. Nesse sentido, uma autora que nos sustenta do ponto de vista teórico é Eike Schilling, que é uma historiadora alemã, que afirma que a iconografia da missa de São Gregório pode ser entendida como uma máquina de autoridade.
Essa característica é legitimada pelos dois protagonistas dessa iconografia, o Cristo, mas também São Gregório, que é uma das figuras de autoridade mais importantes da Idade Média. Segundo essa autora, a missa de São Gregório deve ser analisada como objeto de legitimação, que reafirma a autoridade do papado, da centralidade de Roma e a Eucaristia. Essa autora sublinha também que as imagens da missa de São Gregório não são detentoras de um sentido único e em todos os períodos de sua produção, e que a análise dessas imagens deve ser intrinsecamente relacionada ao período e ao suporte de sua produção. Dessa maneira, compreendemos que as imagens dos missais não estaria diretamente ligada à devoção ou às indulgências, mas seria um reflexo de um modelo de autoridade e um exemplo para o clero. Compreendemos, assim, as imagens da missa de São Gregório em sentido complexo, que deve ser sempre analisado com seu contexto textual, litúrgico e com seu suporte. Considerar essa pluralidade pode ajudar a entender sua presença nos missais. E muito obrigado. E desculpe pelos problemas técnicos. Imagina, muito obrigada. E muito obrigada por se manter exatamente no tempo. Deu 20 Eu adiantei minutos. um pouquinho a leitura, que bom que deu certo. Obrigado, Pâmela. Obrigada. Eu passo a palavra, então, ao Elias Feitosa de Amorim Júnior, para dar continuidade à apresentação da mesa. Bom dia para todas, todos que estão nos acompanhando aqui. Eu vou já compartilhar a minha guia. Para facilitar aqui, compartilhar. Espero que todo mundo estejam vendo, está tudo certinho por aí, estão me ouvindo bem? Estamos sim. Já de antemão, eu peço eventual desculpa por conta de um pouquinho de barulho que a gente está tendo aqui. É por conta de uma pequena obra, mas, enfim, vamos prosseguir e eu vou iniciar aqui o meu cronômetro também para ajudar. Bom, eu sou Elias Feitosa de Amorim Júnior, no momento sou doutorando pela Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, com desenvolvimento de uma pesquisa que envolve estudar a circulação dos modelos iconográficos bizantinos entre a França dos séculos XII e XIII, e minha pesquisa principal tem sido em cima da iconografia presente nos vitrais da Catedral de Notre-Dame de Chartres. Então, eu desenvolvi pesquisa de mestrado na Universidade Estadual de Campinas, e agora estou continuando essa pesquisa na Universidade de Paris 1, com o estudo mais detalhado da iconografia dos vitrais da Catedral de Chartres. Eu aproveito também para agradecer a todo o comitê científico, a equipe de organização do Latim, pela acolhida da minha comunicação, e eu trago aqui alguns apontamentos que envolvem observar essa conexão entre o Império Romano do Oriente, ou também Império Bizantino, com a Europa Ocidental, no contexto do século XII e XIII, e mais em específico desse manuscrito grego, que se encontra também na Biblioteca Nacional Francesa, e trata especificamente das homilias de São Gregório de Nissa. Então, mas aí é o questionamento que seria qual é a conexão desse manuscrito em si com aquilo que eu estou estudando, como objeto de estudo da minha pesquisa, tem a ver por conta da temática representada na iconografia dentro dessas homilias. E uma delas, por exemplo, dedicada, eu cheguei a esse manuscrito por conta de ser uma iconografia dedicada à Natividade de Cristo, que eu vou aqui tratar, e também eu trouxe algumas outras partes do manuscrito para falar um pouco desse elemento que é a circulação, onde em si ele é algo abstrato e a gente só vê o resultado final através de um levantamento indiciário, digamos assim. Então isso torna, muitas das vezes, a necessidade de buscar um corpus de imagens, de referências muito amplo, começar um processo de catalogação temática e iconográfica a respeito dessas imagens encontradas, e aí depois estabelecer
o processo seguinte, né, que seria não só a análise da imagem em si, encontrada dessas referências gregas ou bizantinas, mas também o cotejo delas com aquilo que eu identifico como um referencial ligado à iconografia presente nos vitrais, né? Então, essa é uma parte do processo metodológico que eu venho desenvolvendo, né? Aí, nesse contexto, deixa eu só ver aqui, para seguir com a imagem. Desculpa, gente, interromper. Eu vou ter que Hum. dar uma saidinha, mas eu gostaria de dizer que eu tô amando, sabe? É muito interessante, sabe? Principalmente porque eu trabalhei com manuscrito e é maravilhoso, viu? Mas eu vou ter que dar uma saidinha porque é meio-dia agora, mas à tarde eu vou continuar assistindo, viu? Seu trabalho é maravilhoso, viu? Muito obrigado. Então, aqui nós temos agora a visão do fólio, né, desse primeiro fólio, em que é uma parte dedicada ao sermão do Pentecostes, né? E ele tem, o que me chamou a atenção, entre outras questões relacionadas a pensar, a olhar para o universo cristão oriental, é justamente algumas características na estrutura codicológica, na organização do texto, na organização da imagem, e como que essa imagem ela acaba ganhando algumas referências muito particulares ao seu lugar de produção. No caso desse manuscrito, ele foi feito em Constantinopla, no século XII. Eu tenho alguns detalhes que eu trago aqui, para poder trabalhar com mais atenção. Então, por exemplo, aqui o que seria a identificação dele, né, feito na tradução aqui do texto, toda essa homilia, ela se encontra hoje já transcrita e presente, por exemplo, na famosa do Cursus da Patrologia Greca, né, do Min, né, e no caso, que nós temos aqui é pelo motivo do Pentecostes, né, então a tradução aqui do texto grego, a sua referência latina, então pelo motivo do Pentecostes. Então, ele já tem esse elemento indiciário aqui ao alto. E aí, uma outra questão que foi me chamando bastante atenção são os elementos ornamentais, e esses elementos ornamentais, seja do âmbito da intra-imagem ou extra-imagem, ou pensarmos no fólio como um todo. Então, por exemplo, aqui nós já temos os grifos, né, presentes, como se fosse uma guarnição desse espaço. Uma segunda referência são desses pássaros que estão aqui consumindo ao que se parece com uma árvore frutífera, talvez uma figueira, né? Mas nós não temos aqui muita certeza, mas dá aí um indício de parecerem ser figos, ou outro tipo de fruto ali que estão na sua consumação. E voltando aqui, então, olhando o todo, a parte do alto aqui da imagem, essa parte aqui na lateral, e, por sua vez, aquilo que nós vamos conhecer como a capital, né? Ela ganhando uma característica muito particular, que é a menção aqui, a reunião de Cristo com os apóstolos, que pode ser tanto a circunstância em si da Santa Ceia, ou num contexto mais direto, que seria dedicado ao Pentecostes, o recebimento do Espírito Santo. Agora, apesar desta cena estar aqui ocupando metade da página, com uma caracterização muito particular, então, o fundo em dourado, né, em grande proporção, uma ornamentação que ela é floral e animal também em grande destaque, e as figuras humanas presentes aqui neste contexto,
não se trata necessariamente, apesar do texto de dizer que é em motivo do Pentecostes, a representação do Pentecostes, mas sim um traço particular do momento que atravessou Gregório de Nissa, ao renunciar à sua condição de bispo, e, por sua vez, ele está compartilhando com outros religiosos este momento. Então, aparece aqui Gregório de Nissa, junto de uma assembleia de outros religiosos, onde ele informa a sua renúncia. Então, na discussão daquilo que a gente muitas vezes coloca sobre a relação do texto e a imagem, e as lógicas, muitas vezes, que alguns colocam de interpretação, de subordinação, de conexão, aqui é um caso bastante particular, onde o responsável pela iluminação, ele trouxe um dado biográfico e o texto é a fala, foi um registro, né, de um momento da fala do Gregório de Nissa a respeito do Pentecostes. Então, nós temos uma conexão muito particular aqui apresentada. Um outro elemento que é bastante marcante deste manuscrito como inteiro é o fato de todo o texto ter sido grafado em dourado. Então, há o elemento, o dourado ele aparece não só como o que caracteriza o pano de fundo das imagens, mas, por sua vez, ele está presente em toda a estrutura do texto. Eu chamo a atenção também nessa questão da ornamentação, que aqui ela não envolve um elemento secundário ou terciário, mas, pelo contrário, ela agrega um conjunto de referências que são próprias da circulação dentro do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Né? Com uma questão, por exemplo, dessas aves que estão presentes, dos motivos florais e da estrutura que cria essa margem para o medalhão, digamos assim, central, onde a imagem se encontra. Então, isso é uma característica muito particular. Né? Aqui eu trago o todo da imagem, dessa iluminura. Então, há um contexto que não só as imagens, as aves aqui, elas estão postas de uma maneira como se observassem essa cena. Então, existem aqui algumas camadas de característica iconográfica, onde a despedida de Gregório ocupa o centro, há um núcleo que mostra que o espaço onde eles se encontram e uma sutil menção aqui aos céus, desenhado ao alto. Então, um acompanhamento do plano espiritual, aquilo que ocorre no plano terrestre, e depois essa natureza simbólica que parecem as aves ali acompanhar o que está acontecendo e a moldura feita com estrutura floral. Eu trouxe aqui um ícone ortodoxo russo do mesmo contexto, que esse sim é sobre o Pentecostes, e como que essa lógica de organização que nós encontramos ali no manuscrito, ela é bastante presente também em outras referências, como no caso, aqui a diferença é Maria ao centro, né, e os apóstolos nas laterais, e a pomba do Espírito Santo com as labaredas de fogo em descendência aqui para o recebimento da iluminação por parte de todos, né? E isso assinalado sobre a cabeça. Então, esta sim é a iconografia do Pentecostes. Agora, o que nós vimos anteriormente é uma releitura de uma estrutura compositiva usada pelo Pentecostes e, por sua vez, a disposição para um outro motivo, para um outro cenário. Mesmo no ambiente do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, nós vamos encontrar outras lógicas de organização de manuscritos, e esse, no caso, um manuscrito armênio, que também datado do contexto da produção cristã, onde os elementos presentes dos animais ou mesmo os vegetais, eles estão na estrutura das margens, estão na estrutura da cena, onde aqui o personagem principal aparece, né, com as escrituras, e o texto
está permeando esse lugar. Mas isso não é uma característica única, por exemplo, se pensarmos na zona de contato entre o mundo cristão oriental e, por exemplo, o mundo externo ao cristão. No caso, o mundo islâmico, pensando aqui, no caso, um manuscrito persa, que está na British Library, onde esses elementos florais, esses elementos vegetais e também os elementos ligados aqui aos animais, como pássaros, aqui temos uma gazela, entre outros, né, de uma maneira muito articulada com a estrutura de composição, acompanham o texto. Né? Mas, novamente, não é um caráter secundário, né? Não é um caráter de uma menor posição, mas, por sua vez, está agregado a todo o processo compositivo da iconografia. Né? Aqui eu trago um outro exemplo, a Biblioteca do Congresso, que também traz a ideia da estrutura geométrica com o texto presente e um conjunto de imagens e a bordadura vegetal. Interessante que isso, a posteriori, nós vamos encontrar em manuscritos europeus ocidentais do século XV, em especial nos livros de Horas, onde essas bordas, essas estruturas margiais, elas se ampliam em uma ornamentação muito destacada. Aqui, ainda no mesmo manuscrito, o folho dedicado ao trecho de Macabeus, e a mesma forma de organização, então a cena central ocupando um plano pequeno, a parte externa dessa cena com os animais, com os elementos florais, ocupando uma parte significativa, o indicativo aqui do texto, e por sua vez, aqui a segunda margem, aqui uma cena de caça, por exemplo, e aqui a capitular. Aqui vemos a capitular com destaque, e fazendo menção justamente aos personagens, né, citados no texto. A cena de caça. Aqui um detalhe desses animais que são presentes na margem superior da imagem. E aqui a identificação. Também se encontra, né, todo esse texto está na patrologia, transcrito na patrologia do cursus mini que conhecemos. E a chegada e ao fim da minha fala, né, eu cheguei nesse manuscrito por conta dessa representação da Natividade de Cristo, que também aqui segue o mesmo padrão de construção do manuscrito. Então, a cena principal, a moldura, e, por sua vez, a marginalia ocupada com as referências. Só que aqui, no caso, ao invés ali que nós vimos grifos, lá no início, né, falando daquele episódio da passagem de Gregório de Nissa, aqui nós temos anjos guarnecendo, né? Então, é dedicada aqui à Natividade de Cristo. Os anjos guarnecendo, observando a presença aqui da cruz e da pomba, a própria encarnação. Aqui já é uma cena que seria pastoral, né? Então, de um jovem pastor que, por sua vez, faz parte, né, dentro do repertório do momento do nascimento de Cristo, ao forma os pastores, o louvor que os pastores prestam a Jesus. A cena em destaque, né? Então, Maria aqui se recuperando, né? José olhando ali de uma certa distância, desconfiança, o louvor prestado pelos magos, o informe dos anjos, o primeiro banho de Jesus. Então, a característica tradicional, digamos assim, da iconografia da Natividade dentro do universo do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. E aqui já numa região que teve contato com o Império Romano do Oriente, no caso na Península Itálica, o Guido de Sena, reproduzindo um ícone através da têmpera, um suporte madeira, o mesmo tema.
Então, para a conclusão aqui da minha fala, então, o que eu tenho feito, investigado naqueles temas, naquelas imagens dos vitrais da Catedral de Notre-Dame de Chartres, que são relacionadas no contexto do século XII e XIII com a iconografia bizantina, e a organização, né, de um levantamento, de um mini catálogo para cada temática, e o cotejo, o contraponto dessas imagens com aquelas que seriam as imagens presentes nos vitrais, e entender essa questão da circulação através de uma lógica de rede, não de um ponto principal que leva para uma periferia, mas o intercâmbio de pessoas, de personagens que foram religiosos, foram comerciantes, foram diplomatas, foram políticos, foram militares, etc., circularam entre a França do século XII e XIII para a Península Itálica e para as regiões do Império Romano do Oriente, no contexto das cruzadas, em especial da Quarta Cruzada, do domínio latino do Império Bizantino, e como que isso marcou esse processo. Então, a minha investigação está no início ainda, eu tenho feito esse levantamento, está previsto também uma viagem de pesquisa para a Itália, para conseguir levantar mais informações sobre algumas fontes que eu identifiquei, que são pertinentes e importantes para observar essa reconstituição da circulação das linhas, dos pontos e dos indícios que me permitem olhar uma circulação entre esses dois universos que muitas vezes são apresentados como isolados, mas, na verdade, a gente consegue identificar algumas referências, algumas conexões. Então, com isso, eu tenho aqui as referências que eu utilizei na minha pesquisa, né? E agradeço a todos pela paciência e audiência, e estou aberto às perguntas, às questões que vierem a se manifestar. Muito obrigado. Muito obrigado, Elias. Nós agradecemos, e aí eu vou reforçar o comunicado, né? Nós teríamos a participação do André Pellegrinelli nessa mesa, seria o próximo apresentador, mas diante de um imprevisto em relação a problemas técnicos e um atraso, nós optamos por transferir a comunicação do André para a mesa 3, que vai acontecer amanhã, a partir das 3h30. Agora, então, nós vamos abrir, nós temos ainda alguns minutos, onde vai ser possível que a gente possa fazer alguma discussão, né? Tem algum diálogo em relação a essas comunicações. Infelizmente, nós tivemos um problema com a transmissão no YouTube e, portanto, o link lá no YouTube caiu, mas a gente direcionou os ouvintes para participar aqui da mesa pela sala do meeting, né? Então, no YouTube nós não temos perguntas, mas eu abro espaço aqui para que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Débora, você pode começar. Abriu tudo? Abriu? Abriu. Bom, primeiro eu queria parabenizar os 3 apresentadores, né? 3 excelentes apresentações. E eu queria fazer uma pergunta para o Douglas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu queria saber se ele pode me falar um pouquinho mais de detalhes da utilização dos missais, né? De como os tempos são divididos, né? De como eles são organizados, porque agora na minha investigação, no final dela, eu me deparei com os missais e eu queria trocar umas figurinhas com eles sobre o tema, sobre esse tipo de fonte. Ok, muitíssimo obrigado pela questão. Infelizmente, eu não consegui explicar com detalhes, né? Mas tentando também, né? Não consegui explicar com detalhes, mas também não vou conseguir agora, resumidamente, sobre essa questão da organização dos missais, né? Os missais, o calendário litúrgico, né? Que existe dentro dos missais, ele é dividido entre o temporal e o santoral, né? O temporal seriam as celebrações ligadas a Cristo, que são divididas em 2 ciclos principais, o ciclo da redenção e o ciclo da encarnação. O ciclo da redenção ele é marcado por uma data do calendário, realmente, do calendário solar, que é o dia 25 de dezembro,
e ele é precedido pelo Advento. O Advento, ele vem 4 semanas exatamente antes do Natal. Então, ele vai começar, digamos, dependendo do dia, né? Por exemplo, se o dia 25 cai no domingo, aí nós vamos ter 4 domingos antes. Então, sempre o primeiro domingo do Advento, obviamente, vai cair no domingo, e ele começa o calendário litúrgico, né? E depois da festa do Natal, nós temos um período, né, um tempo litúrgico, que é a Epifania. Tá? E depois da Epifania, nós vamos ter um período que nós digamos de tempo ordinário, tempo comum, isso vai depender da língua e do documento, né, que vai explicar esse tempo que é um pouco entre tempos. Né? Eu até, inclusive, já vi essa expressão, entre tempos. E depois nós temos o ciclo da redenção, né? O ciclo da redenção, o calendário, né, do ciclo da redenção, ele não é solar, ele é lunar, ele é celebrado, é a festa da Páscoa, né? Que vai, digamos, nortear o centro de gravidade, né, do ciclo da redenção, do calendário litúrgico. E a festa da Páscoa, ela é celebrada na primeira lua cheia da primavera, do outono, no hemisfério sul, desculpe. Logo depois do equinócio. Então, essa data, ela geralmente vai cair no finalzinho de março, se eu não me engano, no dia 22 de março, até o dia 25 de abril. Né? E aí, a partir dessa festa, a gente vai calcular um pouco antes, para ter os tempos que nos preparam para a Páscoa, né? Que são a Septuaginta, depois a Quaresma, né? E depois a Semana Santa. E depois da Páscoa, nós temos o que nós chamamos de tempo pascal, que vai uma espécie de prolongar essa festa da Páscoa. E aí nós vamos ter, por exemplo, 40 dias depois, a Ascensão, sempre cai numa quinta-feira, mas no Brasil a CNBB celebra no domingo, porque a Ascensão não é um feriado no Brasil, e 50 dias depois, Pentecostes, né, que o Elias comentava, por exemplo. E, então, essa seria a primeira parte, o temporal. Resumindo, bem resumidamente. Depois nós temos também o santoral. O santoral se refere às festas dos santos, que aí dão num calendário, digamos, solar, né? E elas são divididas por classes. Por exemplo, alguns santos, como, por exemplo, São João Batista, que tem uma tradição um pouco mais importante, nós vamos ter, inclusive, uma oitava. O que eu quero dizer com isso? Tem o dia de São João Batista, que é dia 24 de junho, e depois nós vamos celebrar ainda uma semana, uma espécie de prolongamento dessas celebrações. Então, mesmo na celebração dos santos, existe uma certa hierarquia, né? No termo do santoral. Mas, resumindo, os tempos, né? Como eles funcionam nos missais, ele é dividido, digamos assim, né? O calendário litúrgico, né? Em 2 blocos, que seria o temporal e o santoral. Não sei se eu respondi a questão. Respondeu sim, obrigada. Mais alguma questão? Fiquem à vontade. Pamela, a gente teve uma participação no chat durante a... Sim. Eu imagino que a pergunta seja para mim. Pois é, eu ia deixar para o final, porque foi uma pessoa que não estava aqui, não está mais aqui na sala, eu ia dizer para você comentar, mas, por favor, pode comentar. Para quem entrou depois e não consegue visualizar, né, uma pergunta para o Pedro, eu imagino que tenha sido para você, porque foi durante sua apresentação, né, perguntando, então, para o Pedro, você teve dificuldades com autorias do códice, pois a questão da autoria é um problema para muitos manuscritos. Eu acho que você pode comentar, Pedro, por favor. Tranquilo. A minha pesquisa, ela é sobretudo, não vou dizer baseada, mas assim, talvez o autor principal dela, eu fiz referência a ele durante a fala, estou me esticando aqui para pegar o livro, é o Christian de Merandol, que foi um historiador... eu peguei o livro errado. Bom, não tenho aqui o tomo 1, mas aqui esse é o tomo 2. É um historiador que defendeu uma tese na Universidade de Lille na década de 70 e depois continuou digamos assim, a dissecar essa tese e propor outras análises de manuscritos, que ele chama de manuscritos pintados, talvez manuscritos iluminados, produzidos na Abadia de Corbie durante o século XII. Né? O Merandol tem uma pesquisa, de novo, bem interessante, o livro, a tese dele é impressionante, e ele tem um certo
zelo, digamos assim, né? Talvez o primeiro grande ponto na análise dos manuscritos deles é justamente identificar a autoria. Então, essa autoria sempre aparece quando ele sempre identifica a autoria, né? No caso do 17.767, que esse foi esse manuscrito sobre o qual eu apresentei hoje, existem outros indícios, né? Então, o Nevelo, que teria sido esse escriba principal, ele deixa o nome dele marcado tanto no... Deixa eu ver, será que eu consigo voltar aqui? Vamos ver. Tanto na imagem de doação, quanto em outros 2 fólios. Eu não trouxe os outros 2 fólios aqui, acho que não dá para ver. Mas, assim, no topo da imagem tem um colofão apagado que está copiado aqui embaixo também. Nesse colofão ele se identifica como Nevelo, que escreveu esta obra sobre própria mão, etc, etc. A questão é que aí é o trabalho do futuro próximo, mas é que existe uma certa... bom, historicamente, principalmente na época que o Merandol produziu essa tese dele, existia uma certa fixação com a identidade, com a autoria, né? Então, digamos assim, você tenta chegar a ela, talvez seja o objetivo máximo de todo historiador da arte trabalhando com um manuscrito iluminado, né? Quem fez as imagens ou quem copiou, se são 2 pessoas diferentes, se são a mesma pessoa, quem fez as imagens e quem copiou. Mas eu digo isso que é um pouco estranho, que como eu apresentei, por exemplo, né, existem dois trechos de fólios que ele atribui ao assistente do Nevelo, esse que seria chamado de Guérin. A questão é que, por exemplo, nesses fólios são onde a gente encontra a maior parte das iniciais que não foram pintadas, que foram deixadas por terminar, assim, né? Ou também são os lugares onde as imagens sofrem maiores alterações, né? Como eu falei, não tem tempo de falar sobre tudo, né? Mas existe um certo momento no manuscrito onde como eu falei, talvez todas que eu contei, as iniciais que têm chamadas historiadas, né, que tem figuras que seriam santos, cuja vida é abordada pelo texto ao lado, todas elas são em letras I, normalmente, né? Parece que a letra I é, digamos assim, transformada. Primeiro, o santo aparece junto, ou sobre, ou em cima, ou dentro da letra, e depois o santo vira a letra, né? Não existe mais o I feito em cor vermelha, e depois a imagem do santo do lado. A imagem do santo é a inicial, né? Então, e essas experimentações depois viram regra no resto do manuscrito, como também vira regra aquela questão que eu falei das escritas ornamentadas, né? Que quando os nomes dos santos aparecem no texto, eles recebem aplicação de cor, mas o que em torno deles recebe ou não cor é meio aleatório, varia. A partir do momento que no fólio 35 reto, que é atribuído ao Guérin, isso ganha coerência, mas essa coerência também continua nos outros fólios que teriam sido produzidos também pelo Nevelo. Então, essa indicação de autoria, ela é um pouco frágil, na minha opinião, né? Obviamente, o Nevelo, ele fala que produziu um manuscrito de própria mão no colofão, então é compreensível que haja uma certa tendência a deixar ele como, né, no máximo ele tem um assistente, mas não é só uma questão que aí se complexifica ainda mais, porque tem outros manuscritos que tem imagem de doação, mas quem doa não é quem faz o texto, e são outras pessoas, mesmo que sejam outros monges de Corbie. Tem um caso que é o de um guarda-livros, por exemplo, que aparece na imagem doando o texto, mas então essa questão da autoria na Idade Média é um pouco complicada, né? Digamos assim, se mistura, se imbrica, não é a autoria de certo como a gente entende hoje que ela funciona, né? As cópias normalmente são produzidas no escritório, que indica certo trabalho coletivo. É muito difícil às vezes mapear, principalmente no século, nos bons escritória, né? Interessante isso, né? Nos bons escritória é difícil perceber a variação de escrita, porque significa que o treinamento dos copistas é tão parecido, é tão coerente, coeso entre si, que a variação, digamos assim, nas ligaduras, para falar de aspectos escritos, né? Na forma das letras, ou mesmo na ornamentação, ela é menor. Então, eu acho que essa autoria, com certeza, envolve o Nevelo, né? Porque ele marca o seu nome
em outras partes do manuscrito, mas também talvez envolvam outros personagens que não são identificados e também, invertendo a polarização, não é porque existem imagens inacabadas ou experimentações que não são coesas com o início do manuscrito que faz com que essas partes também não tenham sido autoradas de alguma forma, né, pelo Nevelo. Como a gente pode ver, a experimentação é uma coisa muito importante na ornamentação, né? E esse é um manuscrito que foi produzido ao longo de 20 anos. Então, é possível imaginar que, mesmo sendo um escriba, né, que fosse, ele pode ter manipulado outras imagens, outras ornamentações ao longo da produção desse manuscrito, mas também, digamos assim, talvez inclusive é mais provável que ele não tenha sido o único a trabalhar sobre esse manuscrito. A questão do mestrado será tentar questionar, testar essa hipótese do Merandol, que se vale muito de análise paleográfica e estilística, né? Essa análise estilística é sempre difícil, né? Essa atribuição estilística, às vezes, nem sempre é a melhor forma. Então, testar isso vai depender também da análise dessas coerências, dessas coesões ornamentais e de aplicação de cor, não só nas imagens, mas nas letras. Tá certo. Pedro, eu queria, você comentou sobre os is, né? Eu tinha separado aqui para te perguntar, as letras is, elas são iniciais da mesma palavra? Não necessariamente, não. São diferentes palavras, mas parece que, digamos assim, o que acontece nas iniciais que tem outras, né? Digamos assim, vai começar uma nova data, né? Se a palavra que começa o texto é uma outra letra, um A, um N, qualquer outra letra, um R, essas iniciais tendem a ser fitos ou antropomórficas, assim, né? Decorada com esses motivos. Mas se elas são is, elas normalmente, né? Como eu vou falar, existem is que não são santos, mas todos os santos são is, né? Então, é interessante, de novo, pensar nessa experimentação, porque é claro que quando você faz uma figura, o corpo dela é fácil tornar um i, né? Digamos assim. Cadê o jabá da Mas aí a haste também tem outras letras, né? Interessante essa escolha. Um dos manuscritos que eu trabalho tem essa escolha parecida, o uso dos is para figurar as pessoas. E do século XII também, não é, Pamela? Sim, eu não sei se é moda, né? Não sei. Talvez. Mas, de fato, é interessante pensar que uma letra é privilegiada para isso, enquanto outras podia ser manipulada para não ser, né? Interessante. Mas só os is. Tá certo, obrigada. Eu queria fazer, não é propriamente uma pergunta, mas um comentário, na verdade, tanto para o Douglas quanto para o Elias, que vocês tenham uma experiência que talvez possa falar um pouco sobre essa minha questão. Essa circulação, né, de pensar essas imagens, enfim, com uma iconografia temática e tal. Douglas, você mostrou para a gente uma variedade de materialidade. E aí eu queria te perguntar primeiro, então, mais especificamente, se você vê uma mudança em relação enfim, aos usos, né, às opções iconográficas em relação à materialidade, né? Então, no painel se prefere dessa forma, no manuscrito de outra, enfim. E aí, nesse mesmo sentido, se você puder comentar depois, Elias, as imagens que você mostrou para a gente, tem várias com o uso do fundo de ouro. E aí eu fiquei pensando nas relações de luz com o vitral, né? Se isso é uma relação possível de se pensar, enfim, se é um caminho que a gente pode considerar de uma aproximação, né? Que também tem a ver com essa troca de materialidade. Enfim, Douglas, se você puder comentar primeiro e depois Elias, por favor. Perfeito, Pamela. Muito obrigado pela questão. Acho que é super pertinente para aquilo que eu estudo, porque eu focalizo os missais, mas eu uso todas as outras imagens para comparação. E eu vejo uma diferença, sim, porque quando nós vemos pinturas retabulares, eu vou tentar pincelar, porque o tempo é curto. Mas, por exemplo, quando nós vemos pinturas retabulares ou pinturas murais,
nós vemos sempre que a missa de São Gregório ela é acompanhada por uma assembleia. Então, nós vemos uma grande assembleia ali na missa de São Gregório. Então, é como se São Gregório, toda uma assembleia, visse aquele milagre, e é uma grande, digamos assim, um grande investimento na representação do Cristo e da hóstia, em pinturas retabulares e também pinturas murais, que estão próximas ao altar. Já quando nós falamos do suporte manuscrito, já se modifica. Nós vemos normalmente que o Cristo é representado, às vezes nós vemos São Gregório bem discretamente, às vezes ele nem tem a hóstia na mão, ele está com as mãos postas, como se ele estivesse rezando, às vezes não tem nenhuma assembleia, a assembleia ela desaparece, ou senão nós vemos a pessoa que encomendou a obra, no caso dos livros de hora, então muda totalmente o sentido da assembleia, é a pessoa que encomendou, no caso do livro de hora, e nos missais nós já vemos uma certa hierarquia eclesiástica, nós vemos cardinais, bispos, que são realmente identificados pelo uso dos hábitos, né, das vestimentas litúrgicas. E há também um investimento um pouco mais detalhado das vestimentas litúrgicas, dos paramentos, né, nos missais. Então eu vejo realmente que há mesmo que seja o mesmo tema iconográfico, mas há uma forma bastante distinta de representar essas imagens nesses diversos suportes. Que interessante, né? O manuscrito vira espaço de identidade daí, né? De representação identitária, legal. Elias, por favor. Oi, Pamela. Olha, é uma relação que é bastante importante essa que você apontou, da materialidade, porque no manuscrito, a luz ela é imitada pelo dourado. Agora, no caso do vitral, a questão é que a estrutura em si ela é transpassada pela luz. E aí a gente tem até uma... Eu estava, enquanto estava ouvindo o Douglas, e eu vou compartilhar aqui com vocês, que assim, eu só mostrei no caso do manuscrito, né? Agora deixa eu só achar aqui, compartilhar a imagem certa. Espero que vocês estejam vendo. Essa é a... Então, este, por exemplo, é o resultado que a gente vai encontrar no caso do vitral. Só que aqui, ao invés do dourado, dá o espaço como um todo, ele aparece, mas com detalhes em outras referências, usa-se o vermelho. E, no caso, isso é uma cena que está na fachada ocidental, ela é do século XII, é uma cena, ela tem essa estrutura, ela tem 50 centímetros de lado, né? E ela traz como é que fala? As referências vindas que nós estávamos vendo antes, né, do que seria a forma de trazer a interpretação, porque o que eu tenho trabalhado especificamente não é uma ideia de não dá para se pensar na circulação de modelo iconográfico como se fosse um carimbo, mas sempre na lógica de uma reinterpretação, de uma releitura, e da composição de uma outra referência, que, por exemplo, no caso, aqui é a referência de Maria deitada no leito, a questão, por exemplo, dessa cena que se abre com as cortinas, que é uma coisa muito característica que a gente vai encontrar também num outro tipo de iconografia dentro do Império Romano do Oriente, a própria manjedoura, a figura do José dormente, a estrela. Então, há um vocabulário iconográfico que ele vai se colocando, só que ele foi alocado e composto dentro de um determinado momento. E aqui, por excelência, para ser visível, a luz precisa ser passada. E ele está na fachada ocidental, né? Então, no momento na hora da tarde, e que ele vai ser bem mais iluminado, e depois, né, com o fim do dia, a imagem ela desaparece, que é algo distinto, né, do que acontece com o objeto que a gente vai ler ali com as mãos e vai precisar ou da luz natural, ou de um candeeiro, de uma lamparina, alguma coisa, etc., para você ter o acesso ali, né? Então, essa coisa do suporte, da materialidade e de como que a gente lida com isso, né? O grau de proximidade ou de distanciamento, ele é muito interessante para se pensar quais são as saídas na composição e na organização da imagem, pensando na visibilidade daquilo, no espaço que vai ser, onde vai estar presente, né? Então, é uma questão que é bastante instigante para
justamente olhar a imagem num campo muito mais amplo do que simplesmente uma cópia daquilo que está no texto, né? A imagem ela ganha uma vida própria dependendo do suporte e do espaço que ela tiver representada. É muito interessante, né? Bom, nós tivemos aqui um comentário da Isamara também, que lembra que a prata é também, né, um outro, enfim, um outro suporte usado para representar a luz, né? E que com o tempo, para a gente visualizar hoje, acaba perdendo efeito por conta da oxidação, né? A professora Vanessa também, parabenizando a todos pelas comunicações. Eu acho que se alguém tem mais alguma pergunta, podemos finalizar. Eu queria, Cris. enfim, na verdade, eu ia fazer umas perguntas para você, você fez por mim, na verdade, mas eu queria parabenizar, reforçar os parabéns aos 3 expositores, comunicações extremamente interessantes, em aspectos diversos, mas muito, muito ricos. Eu acho que estamos começando bem esse nosso primeiro dia, que ainda tem mais uma atividade, né? Mas é isso, eu queria dar os parabéns a vocês 3. Bom, então acho que vamos finalizando essa nossa primeira mesa, né? Eu reforço os agradecimentos feitos da professora Maria Cristina, aos 3 apresentadores de hoje, também o comunicado da transferência da comunicação do André para a mesa 3, que acontece amanhã às 3h30, por conta aí do adiantado da hora, a gente preferiu deixar o espaço para que houvesse, de fato, essa discussão, que foi bastante proveitosa, muito interessante, né? Então, novamente, agradeço aos comunicadores, a todos que estão presentes aqui nos acompanhando. Reforçando, então, alguns recados, a continuidade do nosso trabalho, nós temos uma conferência da doutora Muriel, né, que vai nos falar a partir da 1h30, nessa mesma sala, né? Então fiquem à vontade, estão todos convidados para participar aqui do meeting, e nós vamos verificar também a continuidade da transmissão no YouTube, né? Como eu disse, essa mesa foi interrompida, mas a gente está gravando, então depois a gente vai disponibilizar o vídeo lá no YouTube para que fique público, enfim. Então, novamente agradeço, né? Que bom que começamos aí com bastante qualidade e reforçando que os próximos dias também venham da mesma maneira. Talvez com menos problemas técnicos. Mas obrigada a todos. E então vamos fazer uma pausa para o almoço e voltamos a 1h30.